Olá, boa noite, meus irmãos e meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal, RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Hoje pela manhã, na escola dominical, nós falávamos sobre os últimos tempos, não é? E nessa referência, né, a carta que nós estudávamos falava de como esses últimos tempos serão difíceis. Se você olhar ao longo da história, você vai ver de como as dificuldades aconteceram, né? Ao longo da história você consegue ver isso. Tempos realmente difíceis, né? Cada geração tem suas próprias dificuldades e parece que elas aumentam cada vez mais. Então nós estamos aí em um tempo entre a ascensão de Jesus e até a sua volta, e nessa linha e nessa espera, os dias difíceis parece que aumentam cada vez mais. Mas isso não é uma novidade. Dias difíceis. Mesmo antes da vinda de Jesus, enquanto os profetas, falavam acerca da sua chegada, também enfrentaram dias difíceis. Quer seja aí pela dureza do coração humano, sejam pelas próprias tragédias que ocorrem. Dias difíceis existiram e teremos outros tantos, como esses dias que nós vivemos, né? Aqui na nossa cidade, os dias difíceis que nós estamos enfrentando. Mas a despeito desses dias e dos que ocorrerão, nós somos chamados a crer e a viver pela fé. O meu justo viverá pela fé. E eu gostaria de falar com vocês nesta noite acerca aí de uma oração de um profeta que vivenciou e que viveu momentos difíceis demais, mas que nos deixa aí uma oração e nos conclama a viver pela fé. Acompanha comigo? Eu vou estar fazendo a leitura de Abacuque, capítulo 3, que nos diz assim: oração do profeta Abacuque, sob forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória sobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a pestilência segue os seus passos. E faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos. Os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira ou contra o mar? O teu furor, já que andas montado no teu cavalo, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco e farta a tua aljava de flechas.
Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água, as profundezas do mar faz ouvir a tua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas. Ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor dos relâmpagos da tua lança. Na tua indignação, marchas pela terra. Na tua ira, calca os pés às nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobre de todo o fundamento. Traspassa a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijem-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto, para instrumentos de corda. Eu li todo o capítulo 3 de Abacuque, né? Aí a gente tem um profeta Abacuque, né? Os livros proféticos, eles tratam aí de questões importantes da vida. E olhando para a vida desses profetas, para os seus ministérios, para as dificuldades, para as vitórias que eles obtiveram, isso ajuda a fortalecer a nossa própria fé. A viver aí os desafios, as dificuldades, olhando para o Deus que agiu no passado, que falou no passado, e nos fortalecendo para os dias de hoje, para os dias atuais. O livro de Abacuque, ele vai falar aí sobre a fé em Deus. É o que diz lá, né, Abacuque? O capítulo 2, o verso 4, que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E hoje nós somos desafiados a viver pela fé e não por aquilo que nós estamos vendo. Abacuque vai desafiar você a colocar a sua fé em Deus. Quando? Em todo tempo. Nos piores momentos. Abacuque teve lá os seus questionamentos de vida, as suas incertezas. Viu aí as coisas acontecendo e a fé. Até que ele coloca no seu coração que ele precisa confiar em Deus, independente das circunstâncias. Não importa as circunstâncias. Em que contexto aí o livro de
Abacuque é escrito, Deus vai revelar a Abacuque algo que o país estava prestes a ser saqueado, a ser invadido. Deus mostra aí a Abacuque que o povo perderia tudo aquilo que adquiriu, tudo aquilo que conseguiu construir aí no decorrer dos anos, todo o trabalho, tudo isso iria desaparecer. E aí o livro de Abacuque vai desafiar você a crer em Deus, independente do que esteja acontecendo. Então essa é uma mensagem para hoje. Continuar crendo em Deus, independente do que está acontecendo. Nesse momento de dificuldade que nós estamos vivendo, nesses momentos de incerteza, de desespero muitas vezes, nós somos conclamados e desafiados a crer em Deus. Nós somos desafiados a conclamar, a esperar. Nós somos conclamados a esperar em Deus. Os 16 primeiros versos, né? Esses 16 primeiros versos, Abacuque está aí ouvindo, né? Ouviu aí os juízos de Deus. E ele está aí, olha, as tuas declarações, né? O verso 2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. O que ele ouviu? Ele ouviu os juízos divinos, que provavelmente trariam sofrimento e grande sofrimento aí ao povo. Aviva a tua obra, Senhor, ele conclama. O profeta aqui não está pedindo a Deus que faça algo aí que ele fez em outrora. Algumas versões vão trazer aí reaviva ou renova. Mas o verbo aqui utilizado, ele nos traz um outro sentido. Ele vai estar aí pedindo que Deus ponha em operação as suas obras. O programa exposto, para que isso se torne uma ação viva. E é por isso que ele vai dizer aí, no decurso dos anos, faze-a conhecida. Não é? Então, o que é a tua obra? É o propósito anunciado, que ele anunciou anteriormente. Aquilo lá do capítulo 1, aqueles juízos que foram anunciados lá no capítulo 2. E aí ele vai falando a partir do verso 3, né? O profeta, ele vai falar aí de Temã, de Parã. E aí eram próximos ali ao monte Sinai. Temã aí era rochosa, era a capital de Edom, uma área ali rochosa, né? E Deus, ele está sendo mostrado aqui que ele vem trazendo um juízo. Deus está trazendo aqui um juízo vindo aí do distrito onde Israel não só experimentar a sua graça redentora, mas também
fez, né? Israel fez ali uma aliança com Deus. É um local também aí onde que algumas gerações incrédulas pereceram. Mas mesmo com os juízos anunciados, ouça bem. Deus, Senhor de toda a criação, Ele é digno de louvor. E aí ele vai fazendo, né, trazendo aí algumas figuras, né? Ele vai falar raios brilhantes na sua mão, pestes e pestilência. Ele vai trazendo aí ele vai trazendo no seu texto alguns elementos para você começar a imaginar, a ter aí na mente como seria esse caminhar de Deus para o seu juízo. Do seu poder, do seu poderio, daquilo que ele faz aí, daquilo que ele tem poder para fazer. Verso 6, por exemplo, olha, ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. No verso 8, ele vai fazer aqui uma pergunta retórica. Ele vai dizer, aí, acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? Por que ele faz isso? Ele quer trazer aqui à mente o verdadeiro motivo aí da visitação do Senhor. Qual é realmente aí o motivo dessa visitação de Deus? Deixa eu me dizer uma coisa. O Senhor muitas vezes me disse isso para o povo, que eles iriam para um cativeiro. Não é pelo desejo apenas de castigar, não. Mas é para que o povo tivesse uma oportunidade de refletir acerca dos seus erros. Refletindo, arrepender-se. E arrependendo-se, conseguir chegar, alcançar a salvação. Ele vai continuar aqui a falar aí desse poderio, a falar aí do poder de Deus. Marchas com os teus carros pelo mar e pelas massas de grandes águas. Deus que vem a julgar, a executar aí os seus juízos. Lembre-se, o Senhor havia dito do castigo que viria sobre o seu povo e das nações e da nação ímpia que iria efetuar isso.
Abacuque, aqui o profeta Abacuque, ouve isso, diz que fica alarmado, mas ele vê aí o poder de Deus e como Deus tem poder para fazer as coisas. E aí o verso 16, ele vai dizer, eu ouvi o que o Senhor disse. Ele estava vendo uma visão, mas ele vai dizer aqui que ele ouviu. O profeta sabia muito bem o que significava a execução dos juízos de Deus, do juízo divino, para ele e para o povo entre o qual ele vivia. E aí ele tem um tremendo espanto. Ele diz, olha, tremeram os meus lábios, a podridão entrou aí nos meus ossos, os meus joelhos ficaram vacilantes. E eu percebi que eu devo ficar em silêncio, esperando o dia da angústia que virá contra o meu povo. O dia da angústia que virá contra o meu povo. E aí a gente tem a oração conhecida. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês nessa noite, cerca, daquilo que o texto de Abacuque falou ao meu coração nesse dia. Eu quero compartilhar isso com vocês. Eu quero que nós pensemos nessa noite acerca desses versos finais, a partir do verso 16. Que eu acho que são coisas que se aplicam ao momento em que nós vivemos, ao dia de hoje. É claro, lembre-se, Deus anunciou juízos contra uma nação, iria utilizar uma nação ímpia. É o contexto aqui de Abacuque. Nós estamos passando por outros momentos, mas dias difíceis, que nos trazem temor. Então, como aplicar esta palavra ao meu coração para este dia? Primeira coisa que eu quero que você veja, e foi isso, a conclusão aqui de Abacuque, é que mesmo nos momentos em que o meu coração estiver com muito medo, mesmo quando eu estiver com medo, eu devo esperar pacientemente no Senhor. É isso que o verso 16 está dizendo para a gente. Ele ouviu e o coração dele tremeu. Os lábios tremeram. O seu corpo parece que entrou em crise. A podridão entrou. Os joelhos começaram a tremer, a vacilar. Deus havia contado a Abacuque acerca da invasão da Babilônia. Deus havia descrito como isso iria acontecer. Deus falou da violência, da crueldade dos invasores. O Senhor disse a Abacuque acerca dos grandes e terríveis julgamentos que ele traria. Tanto a sua nação como sobre a Babilônia depois. Então, diante daquilo que estaria para acontecer, Abacuque ficou aterrorizado.
Ele estava com medo. Ele não conseguia se manter em pé, os joelhos estavam lá trêmulos. O medo tomou conta dele. Mas o que Abacuque diz para mim e para você nesta noite? Que mesmo nesses momentos de medo, mesmo nesses momentos de dificuldade, nós precisamos esperar em Deus e pacientemente. Esperar pacientemente significa descansar, sossegar, permanecer. Ouça bem. Descansar, sossegar, permanecer. Deus trará paz, a paz dele para você. Se você descansar, sossegar e permanecer nele. Segunda coisa, escolha. Essa aí é uma escolha. Escolha alegrar-se em Deus. Mesmo quando as coisas diante dos seus olhos estiverem ruins, não forem boas. Olha o que Abacuque vai dizer. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Essa aí é uma das passagens que você deve guardar no seu coração. Você precisa pedir ao Senhor que te ajude, assim como Abacuque chegou a essa conclusão, que você consiga trazer isso para a sua vida. Você precisa se alegrar no Senhor, sempre. Ficar alegre com o Senhor, no Senhor, nos momentos em que as coisas estão bem. É fácil, a bênção chegou. Houve a cura para a enfermidade. Abacuque fez um firme propósito de se alegrar em Deus mesmo quando tudo estava errado, quando tudo estava dando errado. A figueira sem flores. Ou seja, não havia flores, não havia uvas. Então, aquilo que você estaria esperando colher aí no futuro, a provisão no futuro, você estava sem. Não havia esperança de futuro. A flor indica que o fruto vai chegar. Mas se não havia flor, não havia esperança de uma colheita. Ele vai dizer, olha, e o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos. Ele está olhando agora para o presente e ele está vendo que não tem o que colher,
não tem o que fazer. Você plantou, você cultivou a terra, mas você não está vendo nada. Chegou o momento da colheita e não tem o que colher. E ele vai dizer, olha, sem ovelhas no curral, sem gado. Aquilo que você trabalhou também aí no passado. As suas reservas. Não tem nada. Não tem esperança de futuro. Não tem nada no presente, né? Fruto aí do seu trabalho agora atual. Não tem nada, fruto do seu trabalho do passado. Você está sem nenhuma reserva, você está completamente quebrado. Então você não tem aonde se apoiar. Você não tem onde se apoiar. Abacuque então escolhe. Mesmo quando ele não tem esperança de futuro, ele não tem esperança no presente. O que ele tinha no passado, ele já não tem mais. Ele escolhe confiar em Deus. Alegrar-se em Deus. E ele encerra isso com a terceira coisa que eu gostaria de dizer para você. Mesmo quando as circunstâncias forem ruins, escolha Deus para ser a sua fortaleza, para ajudar você a subir a montanha, a escalar, mesmo quando forças você não tiver. Ele vai dizer, o Senhor é minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ele faz isso. Ele diz, olha, os meus pés, o Senhor me ajuda, me permite a ir às alturas. Ele conseguiu encontrar em Deus forças. Não nos seus próprios recursos, não nas suas habilidades. Você vê que aquilo que ele tinha, a esperança no futuro, a esperança no presente, naquilo que ele trabalhou para agora no presente, né, está colhendo. As suas reservas do passado ele não tem. Mas ele escolhe colocar em Deus a sua esperança e fazer de Deus a sua força. Deus faz os meus pés como os da corça. Ele me permite ir